Olá a todos e bem-vindo a mais um encontro do Crisma. Para iniciarmos, vamos fazer a oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos exatamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Estamos reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom, para hoje, nós iremos aprender sobre as bem-aventuranças. Então, vamos abrir em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo do 1 ao 12. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo de 1 ao 12. Vendo as multidões, Jesus subiu a montanha e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e ele começou a ensinar. Felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque receberão a terra na herança. Felizes os que têm fome e sede da justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros no coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque grande é a vossa recompensa nos céus. Pois foi deste modo que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então, para a gente entender melhor, bem-aventurados significa felizes, felicidades. Então, dependendo da Bíblia de vocês, se for Ave Maria, se for Jerusalém, ou qual que seja outra Bíblia de editora católica, pode, no lugar de felizes os pobres do espírito, poderá ser bem-aventurados os pobres de coração. Felizes e bem-aventurados significa a mesma coisa. Deus colocou em nós o desejo de buscar a felicidade, o desejo de se sentir feliz. Mas não é qualquer felicidade. Não é felicidade, uma felicidade material em que eu sinto quando compro um celular novo. Porque nos próximos 6 meses haverá um outro celular que deixará o meu celular antigo e me fará sentir vontade de comprar o celular mais novo, o celular mais moderno, o celular mais atualizado. Essa não é a felicidade que Deus nos colocou. Não é a felicidade que Deus colocou em nossos corações para que a gente deseje. E também não é a felicidade que Jesus está nos ensinando aqui. A gente tem grandes exemplos de celebridades muito, muito ricas que podiam comprar de qualquer uma dos bens materiais que existisse, mas comprando esses bens materiais, perceberam que eles não traziam a felicidade que Deus colocou em seus corações, aquela felicidade verdadeira, aquela felicidade plena, e acabaram caindo nas drogas, caindo no alcoolismo, no uso de entorpecentes e até mesmo prostituição. Isso é real e qualquer um sabe que existe uma celebridade assim. Então, não é a felicidade dos bens materiais, é a felicidade plena, é a felicidade verdadeira. E Jesus aqui, no Sermão da Montanha, o famoso Sermão da Montanha aqui, que está no Evangelho de Mateus, eles ensinam para nós aprendermos sobre a felicidade plena, o caminho para chegar a ela e o que é ela. Bom, o que é ela, por mais óbvio que seja, mas vamos dizer aqui, é a vida eterna. São os céus. E o caminho para chegar a ela nada mais é que a imitação do próprio Jesus Cristo. Cristo nos ensina o caminho dessa felicidade, nos ensina como alcançá-la. Não existe aquela própria famosa
citação de Cristo, que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. De fato, Jesus Cristo, como Deus, é a verdade e a vida. E como homem, ele é o caminho. Porque como homem, quando ele foi concebido e veio aos céus, e Deus se fez homem e veio habitar entre a gente, nos mostrou o caminho à vida, à felicidade plena. Mostrou o caminho aos céus. Então vamos para entender como que, então quer dizer que essa felicidade que Deus coloca em nossos corações só existe no céu, então a gente está aqui vivendo de felicidades supérfluas e assim fica elas por elas. Na verdade, não. Aqui na Terra, a gente tem a esperança, que é o início dessa felicidade. Pois bem, imagina um homem que está muito doente e vem fazendo tratamentos, e vem tomando muitos remédios, faz tratamentos atrás de tratamentos, mas a doença continua em seu corpo. Quando chega um médico e diz para ele: existe uma vacina e essa vacina traz a cura da sua doença. Ao dizer isso, o homem doente, ele cria esperança. Ele cria esperança porque o médico irá guiá-lo para chegar a essa cura. A cura é a futura felicidade que virá por esse caminho que o médico irá apresentar, aqui é representada pela essa vacina, pela essa cura. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: quando Jesus, no Sermão da Montanha, nos ensina esse caminho, nos enche de esperança, porque nós entendemos que existe a possibilidade da gente realmente ser feliz, da gente ter a plena felicidade, a verdadeira felicidade. A felicidade que alegrará as nossas almas. Tudo que é terreno ficará, do pó ao pó, né? Do pó, o pó voltará. Tudo irá perecer e apenas nossas almas, depois da nossa morte aqui na Terra, irá viver eternamente, sendo, espero, junto a Deus. Ou, dependendo da nossa condição, do nosso comportamento aqui no céu, no inferno. Bom, então aqui, Jesus Cristo mostra que ele é o próprio caminho, a verdadeira felicidade. E as bem-aventuranças são divididas em duas partes. Então vamos aprender. A primeira parte, ela é praticamente a desilusão que Jesus Cristo quer nos ensinar. E a segunda parte é a recompensa que a gente vai receber ao final dessa bem-aventurança. Então vamos começar com a primeira bem-aventurança por ordem do próprio Evangelho. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre. Então, o que acontece? O mundo nos ensina que feliz é aquele que tem todos os bens materiais. Feliz é aquele que tem um videogame de última geração, que tem acesso a todos os animes, que tem a melhor roupa, só tem roupa de marca, tem carro trocado, carro novo todo ano, tem os melhores bens, por assim dizer. Mas Jesus aqui nos desillude, nos tira essa ilusão de que o rico é plenamente feliz. Então, a ilusão que ele tira aqui é: feliz é o que tem um coração de pobre. Eu não estou dizendo aqui que temos que fazer voto de pobreza. Voto de pobreza é viver do mínimo de bens materiais. Não, nós temos os bens porque temos que sobreviver. É assim que nós construímos um mundo. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que o nosso coração, temos que analisar se o nosso coração ele só almeja os bens materiais do que os bens espirituais. Como assim? Eu comprei esse óculos de sol. Eu trabalhei, fui na loja e comprei. Só que esse óculos de sol, ele me traz uma utilidade. Só que esse óculos de sol não pode trazer uma utilidade de felicidade. Ele pode me trazer uma utilidade de me proteger meus olhos. Eu tenho que entender que uma hora eu posso perdê-lo, tem uma hora que eu posso quebrá-lo, e quando eu morrer, ele vai ficar aqui na Terra e minha alma vai para o céu. Então, minha felicidade não pode se basear em adquirir o óculos. Meu coração
ele não pode ter o único desejo de adquirir, achando que o único jeito de ser feliz é adquirindo meu óculos. Esse óculos de sol aqui, ou qualquer outro óculos que seja. Meu coração, o desejo que Deus colocou no meu coração é da felicidade plena. É de um coração pobre, um coração que não vê, que não procura as coisas materiais, que procura mais ser uma pessoa boa do que ter. Nós temos que refletir sobre isso. Se nós temos que mais ser melhores filhos, ser melhores alunos, ser melhor cristão, ser um melhor neto, melhor amigo, ser melhor do que ter as coisas. Porque afinal, quando nós morremos, todos esses bens materiais vão ficar aqui na Terra. E do que adianta levar? Do que adianta só querer os bens materiais? Então, aqui na primeira bem-aventurança, Jesus Cristo nos ensina que um dos caminhos para chegar ao reino dos céus, que é a recompensa, que ele diz aqui, de que aqueles que não almejam só os bens materiais irão alcançar o reino dos céus. Segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Neste mundo também temos a mentira pregada a todos de que felicidade só está no prazer, que só está na boa comida, que só está na casa quentinha, que a felicidade está no conforto. Jesus aqui quer nos mostrar que a felicidade não está só no prazer carnal, não está só no conforto. Nós, quanto antes entendemos que essa vida vai ser cheia de sofrimentos, de cruzes que teremos que carregar, melhor será para nós e para a nossa vida espiritual. Por quê? Deus coloca determinadas pedras em nossos caminhos, sabendo que nós podemos vencê-las, contorná-las e assim melhorar pessoalmente, melhorar espiritualmente. Não coloca tentações, não colocam dificuldades, Deus não coloca tentações ou dificuldades, sabendo que a gente não vai conseguir passá-las e vai destruir isso, vai acabar nos destruindo. Como se diz, a vida não tem alguém neste mundo que não passou por algum sofrimento, seja doença, seja problemas na família, seja problemas na escola, seja problemas com dinheiro, seja qualquer tipo de dificuldade. Todos nós passamos por dificuldades. Então, aqui Jesus fala que aqueles que aceitam as dificuldades, aqueles que choram pelas dificuldades, que refletem pelas dificuldades, serão consolados no reino dos céus. Porque aqueles que só procuram o prazer, a facilidade, tentam sair da dificuldade, sempre procuram um caminho mais fácil, não serão consolados, porque não chegarão ao reino dos céus. Porque o reino dos céus não é tão fácil de conquistar assim. Um exemplo que eu quero deixar nítido aqui, eu espero que vocês consigam entender o que Jesus está querendo dizer quanto ao sofrimento, é um exemplo próprio meu, né? Que há um tempo atrás eu tive amidalite, e com essa amidalite eu não consegui falar, porque as amígdalas incharam e eu não conseguia falar nada. Não conseguia gravar aula de crisma, não conseguia mandar um áudio, não conseguia ligar para ninguém, não conseguia pedir aos meus pais. E com esse sofrimento, com essa doença, por essa infecção que estava comigo, eu decidi tentar aprender com aquele sofrimento que eu estava passando. Ou seja, tentar me mortificar, né, como por assim dizer, tentar melhorar com aquela dificuldade. Então, o que eu aprendi tendo amidalite e não conseguindo falar? Paciência. Porque eu tinha que ter paciência. E foi muito tempo, porque demorou para eu conseguir voltar a falar. Voltar minhas amígdalas desincharem e assim terminar de tomar os remédios. Tive que ter paciência para os remédios fazerem efeito. Eu tive que ter muita confiança em Deus, acreditando que eu voltaria a conseguir falar, a tomar água, a comer normal, comer comidas sólidas. Então, aqui a gente está dizendo: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Nós não temos que procurar apenas os prazeres carnais, as facilidades. A vida é cheia de cruzes, certo?
Jesus fala, toma a tua cruz e venha. Ele já está dizendo já que a vida vai ser sofrida. Então, não fique procurando caminhos fáceis. Aceita as dificuldades que Deus não coloca e tenta aprender com elas. É difícil? É difícil. Requer maturidade? Requer maturidade. Mas na idade já de vocês que estão na crisma, podem tentar aprender com elas com, assim, reflexão. Ficando quieto e tentando ouvir o que Deus quer dizer. Porque Deus nos fala desde criança. Não precisa de criança, mas desde criança Deus fala com a gente. Vocês já são jovens, já. Próxima bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Então quer dizer que aqui a única recompensa que está dizendo vai ser um terreno no bairro Campolim. Não. Lembrando que a gente está falando aqui da Bíblia, Jesus, né, a história dos judeus, que eles foram libertados do Egito e que Deus prometeu a terra prometida. Bom, a terra prometida que Deus prometeu aos judeus é o reino dos céus. Então, bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque terão o reino dos céus. E o que Jesus quer dizer aqui para a gente aprender a felicidade e o caminho? Aqui a gente está falando da ira, nós estamos falando da raiva e da desobediência. Aquele que é irascível, que tem uma tendência a ficar irritado facilmente, em que uma palavra torta, ou uma cara feia, uma mal interpretação de alguém alheio, já o torna bravo, já fica nervoso. Ou fácil desobediência, não obedece os pais com tanta facilidade assim, que procrastina muito a ordem, procrastina muito as tarefas, não pondo ordem no seu dia. Não é o contrário de manso. Que manso é que é obediente, um manso que aceita, um manso que tem paciência. Então, aqui, nada mais é para nós refletirmos sobre a força de vontade de melhorar. Porque a gente sabe, apesar da ira, apesar da raiva, da desobediência, nós, com a própria força de vontade, a gente consegue melhorar para sermos mais obedientes, para sermos mais mansos. Manso nada mais é que ser paciente, que ser humilde, que ouvir mais o outro, ficar mais quieto e falar, ok, aceitar. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bom, no direito do homem, nós entendemos que quando um direito de alguém é lesado, nós sentimos a vontade de justiça e de voltar o direito a essa pessoa. Então, por exemplo, se alguém é roubado por um ladrão, você sente a vontade de justiçá-lo, ou seja, pegar a coisa de volta, devolver aquela coisa ao dono, pegar o ladrão e prendê-lo na penitenciária. Mas aqui a gente tem que refletir sobre a fome e sede de justiça por Deus. A fome e a sede de justiça que a gente sente pelas nossas leis humanas, ou seja, pelo Código Civil, pelo Código Penal, pela Constituição, a gente também tem que sentir fome e sede pelas leis divinas, pelos mandamentos da igreja. Então, Jesus está dizendo aqui, felizes aquele que tem fome de justiça pela justiça divina. A gente tem que sentir essa injustiça, essa vontade de melhorar, de poder ajudar, de poder reparar o erro, tanto na lei natural, na lei humana, quanto na lei divina. Então, por que a gente fica sentado olhando alguém pecar, mas quando a gente vê alguém roubando ou falando, injuriando alguém, né, ou seja, falando calúnias, falando mal daquela pessoa, a gente levanta. Então, felizes aquele que tem fome e sede de justiça divina. E por que serão saciados? Porque chegará o reino dos céus, e lá no reino dos céus a justiça divina é perfeita. Porque ninguém nos céus desobedece à lei divina. Só quem está no céu foi porque obedeceu à lei divina estritamente. Não só a humana, mas ainda mais a divina. A próxima bem-aventurança é: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E o que seria misericórdia? Como ser misericordioso? Quando nós abraçamos a nossa fé, quando nós desejamos realmente ser cristãos, nós não
parar de pecar, de fazer as coisas erradas. Não basta deixar de fazer as coisas. Nós precisamos começar a fazer. Começar a exercer a nossa fé, realmente. E um desses pontos é a misericórdia, quando fala. Vocês conhecem a parábola do servo cruel? Vou contar lá rapidinho só para vocês lembrarem. Existia um rei em que ele foi cobrar as dívidas dos seus empregados. Ele chamou um empregado lá para o castelo dele e foi cobrar essa dívida. Falou que se ele não pagasse, ele iria preso, porque ele estava devendo muito dinheiro para aquele rei. E o empregado implorou perdão, pedindo mais um tempo. Ele falou, se você me der mais um tempinho, eu consigo pagar. E o rei olhou aquela situação, viu o quanto o empregado estava sofrendo com aquilo e perdoou a dívida dele. O empregado pediu mais um tempo, mas o rei perdoou a dívida dele. Então ele foi embora, feliz da vida, porque ele estava livre da dívida dele. E no caminho ele encontrou uma outra pessoa daquele lugar que devia dinheiro para ele. E quando ele encontrou, ele foi cobrar essa dívida. E essa pessoa também pediu mais um tempo. Falou que naquele momento ela não tinha como pagar. Mas ela ia dar um jeito. Só que esse empregado, ele não aceitou. Ele chamou os guardas e mandou prender aquela pessoa. E falou que enquanto ela não pagasse, ela ficaria presa. E com isso a gente pode ver o empregado que foi perdoado pelo rei de uma dívida absurda, chegou no conhecido dele e mandou prender por um valor bem menor. E é o retrato da nossa vida. Como nós vimos, as parábolas servem para nos explicar alguma coisa, certo? Então é a nossa vida. Nós somos esse empregado cruel. Nós somos esse servo, muitas vezes. Porque Deus nos perdoou da nossa dívida, do pecado original. Era uma dívida que nós não teríamos como pagar sozinho. Não teria como. Nós, como humanos, não poderíamos pagar. Mas Deus nos perdoou e pagou a nossa dívida. Jesus pagou a nossa dívida na cruz. E agora nós temos o céu. Nós estamos livres para ter a vida eterna. Mas quantas vezes nós não encontramos nossos irmãos aqui, nossos amigos, nossa família, e não agimos com essa misericórdia? Aí entra a misericórdia. Sermos misericordiosos como Deus é misericordioso. Porque Ele é a perfeição. Ele é o exemplo maior que devemos seguir. Então, essa misericórdia que nós precisamos ter é a misericórdia com as pessoas à nossa volta. E a bem-aventurança diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E que misericórdia é essa que nós vamos alcançar? É o céu, é Deus. Deus é a misericórdia. Deus não é misericordioso, Ele não tem misericórdia, Ele é a misericórdia. E é nisso que nós temos que nos basear para sermos como Ele. Buscarmos sempre a perfeição para podermos chegar no céu. Então, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O próximo é bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Como em cima nós estamos falando sobre o perdão da dívida, do pecado original, nós como humanos não conseguimos, mas Deus consegue pra gente. E aqui a gente vai falar de santidade. Nós sozinhos não conseguimos alcançar a santidade. Nosso objetivo é ser santo, certo? Nós sempre falamos sobre isso. Nosso objetivo principal é ser santo para chegar no céu. Mas sozinho nós não conseguimos. Porém, Cristo já veio aqui para a Terra. Ele já se encarnou no seio da Virgem Maria, morreu por nós, pagou a nossa dívida e agora nós podemos chegar ao céu. Nós podemos ser santos. E Jesus veio aqui para nos aproximar definitivamente de Deus. E as bem-aventuranças são esse caminho que nós devemos seguir. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E o que é ser puro de coração? Puro de coração é ter um coração simples, ter um coração livre. Nosso coração ele não pode ser duplo. Ele não pode ter o desejo por uma coisa que contradiz com a outra. Nós não podemos desejar os bens terrenos ao nível disso atrapalhar o nosso coração para desejar a Deus. Nós precisamos manter o nosso coração puro. Não podemos nos corromper para conseguir as coisas. Não é um problema você desejar ter um celular, ter um computador, ter um emprego bom, uma casa, alguma coisa material. Não é um problema isso. Mas nós não podemos corromper o nosso coração para conseguir essas coisas.
seja por meios legais, seja fazendo mal para outra pessoa para que isso aconteça. Nós não podemos deixar o nosso coração se corromper. Precisamos manter o coração puro. Porque as pessoas que mantêm o coração puro aqui na Terra, de certa forma elas já contemplam a Deus. Porque Deus é a pureza. Deus, Ele criou tudo e todos. Então, quando nós conseguimos chegar um pouquinho mais perto dele, ainda estamos bem longe, certo? Nós sabemos disso. Mas quando nós conseguimos chegar um pouquinho mais perto de Deus, a gente começa a enxergar o mundo como Ele. Consegue ver Deus nos irmãos, consegue ver Deus na natureza, consegue ver Deus na criação. Então, esse coração puro faz a gente mudar o nosso olhar para o mundo. Nós já não enxergamos mais as coisas materiais do mesmo jeito. Nós enxergamos a criação, as coisas, como uma maneira de enxergar Deus aqui na Terra. Então, nós precisamos ter esse coração puro para poder chegar até Deus. Outra coisa que esse coração puro nos dá é a esperança. Quando nós não temos um coração atribulado com as coisas do mundo, nós conseguimos ter a esperança de ver a Deus. Porque nós conseguimos ver um pouquinho Deus aqui nas coisas, mas quando nós chegarmos ao céu, nós vamos ver Deus face a face. Então, essa pequena esperança que nós temos dentro do nosso coração. A próxima bem-aventurança é: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Tem uma frase do Papa que fala assim, para ilustrar bem isso. O verdadeiro equilíbrio interior, ou seja, a verdadeira paz, recebemos-la de Cristo, o Filho de Deus. E é isso, os pacíficos. O que seria uma pessoa pacífica? Uma pessoa com paz, certo? Mas é a paz que vem de Jesus. Nós temos basicamente dois conceitos de paz. Nós temos o nosso conceito de paz, que é a tranquilidade, é uma vida sem problemas, é um caminho livre pra gente seguir aqui no mundo, vamos dizer assim. Onde nós não temos muitas dificuldades, atribulações, não temos a cabeça cheia de coisa. Você fala que você tá em paz, certo? Sabe, depois daquela semana de provas, quando você termina tudo, não ficou de recuperação em nada e pode tirar férias. É uma sensação de paz. Essa é a paz humana. É a paz que nós conseguimos sentir aqui. Mas tem um conceito maior de paz, que é o bíblico. O conceito de paz, que é o shalom. Vocês já ouviram essa palavra? Shalom é paz, só que também é um pouco a mais. É a tranquilidade, é a plenitude, é o amor, é tudo isso num conceito só. É uma paz elevada. É a paz que vem de Deus. É a paz que nós não conseguimos sentir só com as coisas humanas. Nós não só conseguimos sentir depois, por exemplo, de pagar uma conta que você achou que não ia conseguir pagar, os pais de vocês, no caso, e ficou apertado e depois conseguiu sentir aquele alívio quando conseguiu fazer isso. Isso é uma paz humana. Mas a paz quando você tem o seu coração com Deus, o seu coração livre, o seu coração puro, que faz a vontade de Deus, esse é o shalom. Deus nos conduz a essa paz. Apenas por Deus nós conseguimos chegar. Quando Jesus volta depois da sua morte e ressurreição para os discípulos, ele fala que ele dá a paz. Mas ele fala, eu te dou a paz, a minha paz. Ele enfatiza isso. É diferente. É a paz que vem de Deus, é a paz espiritual. É uma paz que nada abala. Você pode estar cheio de problemas, passando por dificuldades, por doenças, por qualquer coisa. Mas a paz espiritual ninguém tira de você. É entre você e Deus. E com isso nós conseguimos reconciliar tanto com Deus, quanto com os irmãos, tanto com as pessoas, com as coisas. É uma paz que nos dá uma sensação livre, uma sensação de alma livre, espírito livre. Não é o nosso corpo pode estar sofrendo as mais cruéis atrocidades, mas nós temos a paz de Deus, porque nós somos filhos de Deus. Certo? Então, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Deus veio e nos deu a paz. Ele nos deu a paz para sermos pacíficos. E Ele nos quer de volta para Ele assim, certo? Pacíficos, cheios da paz. Shalom. Então nós somos os filhos de Deus. O próximo é: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E o que seria essa perseguição? Geralmente a perseguição vem para impedir que uma ideia seja contra a outra, certo? Se você tem uma opinião que é contrária
a quem está numa situação de poder acima de você, geralmente é daí que vem as perseguições e as injustiças. Existem muitos países atualmente, em 2020, que ainda os cristãos são perseguidos por terem essa fé, que os cristãos não podem demonstrar sua fé publicamente. Onde eles são perseguidos, onde eles são mortos, onde eles são martirizados por somente acreditarem, por somente quererem celebrar a Eucaristia. E a gente pensar nisso atualmente é triste, né? Porque nós aqui, agora não por causa de toda essa situação que estamos vivendo nesse ano, mas nós temos as missas para irmos, diárias se nós quisermos, nós temos os sacramentos, e muitos cristãos ainda hoje, em pleno século XXI, ainda precisam celebrar os seus sacramentos em catacumbas, em lugares escondidos. Parece história de filme, né? O que acontecia com os cristãos lá na época de Paulo, onde Paulo era um perseguidor de cristãos, quando Jesus tinha acabado de voltar para o céu. Mas isso acontece ainda hoje. E Deus fala, Jesus fala, bem-aventurados os que são perseguidos, porque deles é o reino dos céus. E essas pessoas que têm essa fé tão atribulada, essa fé tão questionada e mantêm a sua posição até o final, elas vão ser acolhidas por Deus. Elas vão ser muito bem recebidas, tenho certeza disso. Porém, existem perseguições por causa da justiça aqui conosco também. Podem ser mais veladas. Aqui você não vai ser morto se você falar que é cristão. Se você falar que está indo na missa, você não vai ser torturado, açoitado, como infelizmente acontece em alguns lugares. Porém, pequenos detalhes que nos ferem e nos machucam. Como alguns exemplos. Quando uma criança está na escola, brincando, e os amiguinhos resolvem fazer uma brincadeira, por exemplo, um tabuleiro de Ouija, sabe? Quando você tenta se comunicar com os espíritos dos mortos. Ou quando você vai ler um horóscopo, certo? Quando vão perguntar o signo, e aquela criança fala que não vai participar disso, que ela não acredita, que aquilo é errado para a religião dela, que ela tem a fé em Deus. Você acha que ela vai ser bem acolhida pelas crianças? Ela vai conseguir manter o círculo de amizades com ela? Ela vai ser excluída, provavelmente. Ela vai ser motivo de chacota. Ela vai ser afastada do grupo, infelizmente. Ou um pouco maior, os jovens, sejam da idade de vocês, ou um pouquinho mais velhos, que começam a descobrir o mundo, como falam, a ter relacionamentos, a conhecer algumas coisas, a sair. Logo vocês podem, né, começar a querer sair com os amigos mais tempo, mais vezes. E quando esses amigos oferecem alguma coisa pra você tomar, pra você usar, experimentar, e você fala que você não acha aquilo certo, que você não precisa daquilo pra ser feliz. Você pode curtir, você pode sair, você pode ir numa festa, mas você não precisa usar nada, você não precisa experimentar nada. Vocês acham que isso vai ser fácil também? Que vai ser aceito tranquilamente? Complicado, né? Ou, por exemplo, os adultos, homens e mulheres adultos, quando os homens se afastam dos amigos que mostram coisas erradas, que ficam falando das mulheres dos outros, ou que tentam levar para um caminho que não é muito legal, e esses homens se afastam, eles vão ser bem aceitos? Eles vão ser um pouco perseguidos, um pouco chacota. Ou uma mulher, quando fala que ela deseja uma vida mais feminina. Atualmente estamos nesse nível, infelizmente. Que ela deseja, às vezes, sair do emprego para cuidar das coisas da casa, para cuidar dos filhos, porque ela acha que daquele jeito ela vai conseguir dar uma melhor educação, uma melhor fé. Um exemplo. Atualmente ela não vai ser bem aceita também pelas pessoas, pelas amigas. Os padres e as freiras que nós temos, eles optaram por seguir Jesus de uma maneira plena. Ou seja, eles não casam, eles não formam uma família. Eles têm outras responsabilidades, eles fazem votos. As pessoas não aceitam, não entendem como eles podem fazer isso. E se afastam, muitas vezes. E os perseguem, e os caluniam. Nossa, quantas mentiras falam sobre eles. Infelizmente, isso acontece muito aqui. Só que é um pouco mais velado, porque não é uma violência física, não é uma violência apoiada pela lei, vamos dizer assim, como acontece em alguns países.
Então são pequenos detalhes que aos poucos eles vão minando a nossa fé. Mas todas essas pessoas, nós principalmente, sabemos que o único caminho verdadeiro para a vida eterna é Deus. E essa vida é passageira. Então, nós não podemos desistir, porque mesmo que aqui no mundo a gente não tenha as vitórias e a vida feliz que o mundo deseja, feliz, a felicidade mundana, nós vamos ter o reino dos céus, a felicidade plena e perfeita. Então, com o reino dos céus como objetivo, a gente consegue passar por toda e qualquer perseguição e dificuldade nessa vida. E por fim, a passagem diz assim: Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. As bem-aventuranças que nós acabamos de estudar são como a identidade do cristão. É o caminho que nós precisamos perseguir. É um resumo muito bom de tudo que nós precisamos fazer para conseguir o reino dos céus e seguir na vida eterna, que é o nosso objetivo aqui na Terra. Nós não temos outro objetivo além do céu, concorda? Nós trilhamos esse caminho durante toda a nossa vida, seja ela a duração que tiver, desde que nascemos até quando fomos ter o nosso juízo e esperamos ir para o céu. E isso, aqui no mundo em que vivemos, infelizmente, é nadar contra a corrente. O mundo, de uma maneira geral, não vive essa vida. Nós sabemos. E nós precisamos nadar contra essa maré, nadar contra a corrente e seguir a nossa vida, seguir a nossa fé. Porque para o mundo isso é loucura. Para as pessoas fora da nossa realidade, isso é loucura, porque não entenderam, elas não aceitaram isso ainda. Mas nós sabemos que esse é o caminho verdadeiro. Nós sabemos que não tem outra maneira de ser feliz. A felicidade aqui é passageira. Nós vamos ter a felicidade eterna. Eu espero que vocês tenham entendido, então, um pouquinho das bem-aventuranças. Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem pra gente, como sempre. Estamos à disposição de vocês. E para encerrar, vamos então pedir para Nossa Senhora nos guiar, para que ela nos cubra com o seu manto, para que esse caminho seja um pouco mais fácil para nós. Apesar de todas as dificuldades, com a paz, o amor, a misericórdia, tudo que nós conseguimos aqui, vindo de Deus, vamos fazer a nossa transição para o céu ser muito mais fácil. Eu espero. E eu espero que de vocês também esperem. Vamos lá? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos também rezar um Pai Nosso, para pedirmos a Deus a força, a perseverança e a dedicação para que nós possamos trilhar esse caminho aqui. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estivemos reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Até semana que vem.